Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atravessar tempestades sem perder o equilíbrio, enquanto outras desmoronam diante do menor imprevisto? A diferença não está no que acontece com elas, mas no que acontece dentro delas. No espaço invisível entre o evento e a reação, é onde tudo se define. Vivemos em uma era onde nossa mente é constantemente bombardeada. Notificações explodem a cada minuto. Cobranças chegam de todos os lados. Uma pressa que parece nunca ter fim. O resultado é exaustão profunda. A sensação de estar sempre correndo para apagar incêndios sem nunca ter controle real do barco. Você se sente à deriva mesmo em terra firme. Mas imagine por um instante como seria sua vida se você possuísse uma mente de ferro. Não uma mente fria ou sem sentimentos, mas uma mente inabalável. Alguém que sente o medo, mas não é paralisado por ele. Alguém que sente a dor, mas não permite que ela dite o próximo passo. Alguém que reconhece a tempestade, mas não se afoga nela. Ter uma mente de ferro é desenvolver a habilidade de ser o mestre de si mesmo em um mundo que tenta, a todo custo, te transformar em escravo das circunstâncias. É recuperar o trono interno que você nasceu para ocupar, mas que entregou sem perceber ao longo dos anos. A verdade nua e crua que ninguém gosta de ouvir é essa. Sua mente, se deixada no automático, é preguiçosa e reativa. Ela foi programada ao longo de milhões de anos para buscar o caminho mais fácil, o prazer imediato, a fuga instantânea do desconforto. Não por maldade, por sobrevivência, mas o que mantinha nossos ancestrais vivos na savana hoje, nos mantém presos em mediocridade. Por isso, construir força mental não é algo que acontece por acaso. Não é sorte. Não é dom de nascença. É um treino consciente e deliberado. Uma forja diária onde você decide, repetidas vezes, quem está no comando. Os grandes sábios do passado e os líderes mais resilientes da história não nasceram com superpoderes. Eles aprenderam através de prática implacável a domar os próprios pensamentos. E você pode fazer o mesmo. Não porque é especial, mas porque é humano. E todo humano carrega dentro de si essa capacidade latente esperando ser despertada. O primeiro passo para essa transformação é entender onde você está desperdiçando sua energia mais preciosa. Sua atenção. Hoje, a atenção é o bem mais valioso que existe. E, infelizmente, o mais roubado. Corporações inteiras lucram bilhões capturando e vendendo sua atenção. Algoritmos são desenhados especificamente para sequestrar seu foco e mantê-lo preso em loops infinitos de distração. Se você não consegue focar em uma única tarefa por 10 minutos sem olhar o celular, você precisa ouvir isso com clareza brutal. Você não é dono da sua mente. Você é apenas um passageiro. Outra pessoa está dirigindo. E essa pessoa não tem seus melhores interesses em mente. Para criar uma mente de ferro, você precisa resgatar o poder do foco. E isso começa pequeno. Não precisa meditar 3 horas por dia. Não precisa virar monge. Comece com janelas mínimas de tempo dedicadas ao silêncio total. 5 minutos onde você simplesmente senta e observa seus pensamentos como se fossem nuvens passando no céu. Sem se agarrar a nenhum deles, sem julgar, apenas observando. Nos primeiros dias, sua mente vai se rebelar violentamente. Vai criar urgências falsas. Vai te convencer que você precisa checar algo agora. Vai gerar ansiedade, inquietação, desconforto intenso. Isso é normal. É o vício de distração gritando por sua dose.
Mas se você resistir, se você permanecer ali observando sem reagir, algo começa a mudar. Você descobre que pode sentir desconforto sem precisar eliminá-lo imediatamente. Pode ter um pensamento ansioso sem se tornar a ansiedade. Pode notar uma vontade sem automaticamente obedecê-la. E essa descoberta é revolucionária, porque significa que você não é escravo dos seus impulsos. Você tem escolha. Quando você treina o foco dessa forma, quando você desenvolve o músculo da atenção consciente, você para de simplesmente reagir ao mundo. Você começa a agir sobre ele. A diferença entre essas duas posições é a diferença entre viver sua vida e assistir ela passar. Outro pilar fundamental nessa jornada é o que chamamos de aceitação radical. E aqui preciso ser muito claro porque esse conceito é frequentemente mal compreendido. Aceitação não é resignação, não é desistir, não é se tornar passivo diante da injustiça. A aceitação radical é reconhecer de uma vez por todas que existe uma linha clara entre o que está sob seu controle e o que não está, e que lutar contra o que não está sob seu controle é a forma mais rápida de desperdiçar uma vida inteira. Muitas vezes, gastamos dias, semanas, meses inteiros sofrendo por coisas que não podemos mudar. Ficamos bravos com o clima, com a opinião que alguém formou sobre nós, com erros que cometemos há anos, com traições do passado, com portas que se fecharam. E enquanto estamos presos nessa luta inútil contra o imutável, a vida real está passando sem nossa presença. Uma mente fortalecida entende profundamente essa distinção. Você não controla o que os outros pensam de você, mas controla como reage a isso. Você não controla os imprevistos que o destino joga no seu caminho, mas controla totalmente o esforço que coloca na solução. Você não controla ter nascido em determinadas circunstâncias, mas controla o que faz com as cartas que recebeu. Quando você para de lutar contra o que é inevitável, quando você solta o que nunca foi seu para segurar, sobra uma quantidade enorme de energia. Energia que antes estava presa em ressentimento, em mágoa, em por que comigo. Essa energia liberada pode ser investida no que realmente importa, nas suas próprias ações, nas suas escolhas, no que você pode de fato mudar. E aqui entra algo que nossa sociedade moderna precisa ouvir com urgência. Precisamos falar sobre conforto. A cultura contemporânea nos vendeu uma mentira gigantesca. Nos disseram que o objetivo da vida é o máximo de conforto possível, que sofrimento deve ser evitado a todo custo, que desconforto é sinal de que algo está errado. Mas o conforto excessivo, o conforto constante, amolece o espírito, enfraquece o caráter, atrofia a capacidade de lidar com dificuldade. Uma mente de ferro não é forjada na cama macia. É forjada no calor intenso das dificuldades, no atrito, na resistência, no desconforto intencional. Por isso, você deve propositalmente buscar pequenos desconfortos diários, não por masoquismo, não por querer sofrer, mas por entender que cada vez que você escolhe o caminho difícil, quando poderia escolher o fácil, você está construindo força. Pode ser algo tão simples quanto um banho frio de manhã. Acordar 15 minutos mais cedo para estudar quando sua cama está quente e convidativa. Escolher fazer a tarefa mais difícil e importante primeiro, ao invés de procrastinar com tarefas fáceis. Treinar quando está cansado. Meditar quando está agitado. Ficar em silêncio quando quer gritar. Quando você se coloca voluntariamente em situações desconfortáveis, você envia um sinal inequívoco para o seu cérebro.
Um sinal que diz: eu sou o chefe aqui, eu decido, e eu aguento o impacto. Com o tempo, através da repetição, o que antes te assustava, o que antes parecia impossível, passa a ser apenas mais um degrau, mais um obstáculo que você sabe que pode superar. E tem algo mais que precisa ser dito sobre fracasso. Muitas vezes, o que nos impede de avançar não é falta de capacidade, é medo paralisante de falhar, medo de errar, medo do julgamento que vem depois do erro, medo de provar para nós mesmos que somos inadequados. Mas para quem tem uma mentalidade de aço, o fracasso não existe da forma tradicional. Essa categoria simplesmente não está no vocabulário. O que existe é feedback. Informação pura. Se algo deu errado, não significa que você é um fracasso. Significa apenas que aquele caminho específico não funcionou. Que aquela abordagem precisa ser ajustada. A inteligência, a verdadeira sabedoria, está em extrair a lição sem permitir que o ego seja destruído no processo. Em aprender rapidamente e ajustar a rota sem carregar vergonha. O erro é o professor mais rigoroso que você terá. Também é o mais eficiente, mas só ensina quem está disposto a aprender ao invés de se vitimizar. Existe uma diferença brutal entre eu falhei e eu sou um fracasso. A primeira é constatação de fato. A segunda é identidade destrutiva. Nunca, em hipótese alguma, transforme resultado em identidade. Você não é seus resultados. Você é o processo. Você é o esforço. Você é a capacidade de tentar novamente. Ao longo desse processo de fortalecimento, você vai notar que o silêncio se tornará seu maior aliado. Existe um código de silêncio que as pessoas verdadeiramente fortes guardam. Elas não sentem necessidade compulsiva de provar nada para ninguém o tempo todo. Não desperdiçam palavras com quem não está disposto a ouvir. Não precisam anunciar cada pequena vitória, cada intenção, cada próximo passo. Elas agem no silêncio, trabalham na sombra e deixam que os resultados façam o barulho necessário quando chegar a hora. Falar demais sobre o que você vai fazer dissipa na energia que deveria estar investida em fazer. Agir com propósito, sem necessidade de validação externa constante, concentra essa energia de forma devastadora. Pessoas fracas falam sobre seus planos porque precisam da aprovação alheia para se sentirem válidas. Pessoas fortes executam em silêncio porque a validação vem de dentro, da congruência entre o que dizem e o que fazem. E preciso te avisar sobre algo importante. Essa mudança, essa transformação de mente comum para mente de ferro, não acontece em um estalo de dedos. Não é mágica instantânea. Não é curso milagroso que resolve tudo em um final de semana. Haverá dias difíceis. Dias em que você vai falhar em manter disciplina. Dias em que o cansaço vai bater com força e a mente antiga, aquela mente preguiçosa e reativa, vai tentar te convencer a voltar para a zona de conforto. Vai sussurrar que você já tentou o suficiente, que pode descansar, que pode desistir só dessa vez. E tudo bem. Isso faz parte do processo. A força mental não é sobre nunca cair, não é sobre perfeição imaculada. É sobre velocidade de recuperação. Quanto tempo você leva para se levantar depois de cair? Esse é o único número que importa. Cada vez que você escolhe a disciplina em vez da distração, mesmo que seja difícil, mesmo que seja desconfortável, você está colocando um tijolo na construção da sua fortaleza interna. Um tijolo pode parecer insignificante, mas 1000 tijolos, 10.000 tijolos,
colocados consistentemente dia após dia, constroem estruturas inabaláveis. Chegar ao final dessa jornada, se é que existe um final, significa entender profundamente que sua mente é o seu maior castelo ou a sua pior prisão. Não existe meio termo. Ela te protege ou te aprisiona, te eleva ou te enterra. E a escolha de qual dos dois ela será não é feita uma vez. É feita todos os dias, nas pequenas decisões que ninguém vê, nos momentos privados onde só você sabe se cedeu ou resistiu. Quando você decide ser inabalável, quando você se compromete com essa jornada de fortalecimento interno, o mundo ao seu redor pode até balançar. Tempestades vão vir, crises vão acontecer, pessoas vão te decepcionar, planos vão desmoronar, mas você permanecerá firme, centrado, em paz. Não porque nada te afeta, mas porque você desenvolveu raízes profundas demais para ser derrubado por ventos superficiais. Se você chegou até aqui neste momento, é porque algo dentro de você sabe. Sabe que é capaz de muito mais do que tem entregado. Sente que existe um nível de foco, de força, de clareza que ainda não foi explorado, que está ali, dormindo, esperando ser acordado. Então eu te desafio, não te peço. Te desafio. Comece hoje. Não amanhã. Não na segunda-feira. Não no mês que vem, quando as coisas estiverem mais calmas. Elas nunca vão estar. Comece agora, neste exato momento, decidindo qual será o pequeno desconforto que você vai enfrentar hoje. Qual distração você vai eliminar? Qual hábito fraco você vai substituir por hábito forte? Sua mente é a sua ferramenta mais potente, mais poderosa que qualquer tecnologia, mais valiosa que qualquer posse material. Respeite-a. Treine-a diariamente como atleta treina o corpo. Proteja-a ferozmente de influências tóxicas, de informação lixo, de pessoas que drenam energia. O caminho do autodomínio é solitário em muitos momentos. Não vai ter torcida, não vai ter reconhecimento imediato. Muitas vezes, você vai se sentir incompreendido pelas pessoas ao seu redor, que não entendem por que você escolhe dificuldade voluntária. Mas é o único caminho que leva à verdadeira liberdade. Liberdade de não ser escravo dos próprios impulsos. Liberdade de escolher resposta ao invés de apenas reagir. Seja o líder que sua vida precisa. Não o ditador que sua mente tenta ser através do medo, da ansiedade, da preocupação constante. Lidere com sabedoria, com força gentil, com disciplina compassiva. Se esse conteúdo fez sentido para você, se algo dentro de você reconheceu verdade nestas palavras, se você sente que é hora de codificar o seu próprio silêncio e fortalecer sua mentalidade de forma irreversível, mostre isso. Cada passo nessa direção conta. Cada escolha consciente acumula. Cada pequena vitória sobre a versão mais fraca de você mesmo constrói momentum que eventualmente se torna imparável. Escreve nos comentários: minha mente é meu castelo. Deixa o like para fortalecer este conteúdo. Se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo sobre construção de força mental real, sem ilusões motivacionais vazias, apenas o que funciona de verdade. Nos vemos na próxima etapa dessa construção. Até lá, mantenha sua mente de ferro e sua visão clara. O mundo precisa de pessoas inabaláveis. Seja uma delas.